Noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje uma live especial com a Cacá Ribeiro. Ela é terapeuta de florescimento, Master Positive Coach, especialista em psicologia positiva aplicada. E ela vai falar um pouco sobre os 4 comportamentos mais destrutivos para os relacionamentos. Eu vou esperar ela entrar aqui para fazer o convite. Para explicar um pouco para a gente quais são esses 4 comportamentos. Vocês sabem o que destrói o relacionamento? É muito importante a gente tentar entender para de volta. Boa noite, Cacá. Olá, tudo bem, Josi? Boa noite, Seja pessoal. muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. A imagem travou um pouco agora. Fala de novo, Cacá. Travou aqui para mim. Obrigada, eu que agradeço super a oportunidade de bater esse papo com você hoje à noite, com o pessoal. Já estava começando aqui apresentando você. Quer falar um pouco sobre o seu trabalho? Sim. Bom, eu sou terapeuta de florescimento, né? Eu me intitulo assim porque, pela psicologia positiva, a gente diz que está florescendo uma pessoa que está plena nas suas funcionalidades, né? Então, eu trabalho, sou especialista nisso, tenho pós-graduação em psicologia positiva e a minha missão é atuar. Eu sou Master Positive Coach, eu atuo com ferramentas do coaching e outras, né, associadas, outras terapias associadas, para trazer esse bem-estar, esse florescimento mesmo para as pessoas. Essa é a ideia. Certo. E o tema de extrema importância, ainda mais quando a gente se fala nesse período que estamos vivendo, né? Onde o número de violência, de relacionamentos aí que estão cada vez mais lidando com os conflitos, com as dificuldades do dia a dia. Acho que é um tema bem próprio para a atualidade que estamos vivendo, né, Cacá? Com certeza. A gente fala, esse tema é um tema muito atual em qualquer momento, porque a vida da gente Sim, é pautada nos relacionamentos, né? Quando a gente está bem no relacionamento, tudo flui melhor. A gente trabalha melhor, a gente tem mais saúde, a gente se desempenha melhor, a gente tem mais motivação, mais engajamento. E o contrário também é real, né, Josi? Quando a gente está mal em alguma situação, não estou falando só de situação de relacionamento de casal. Se você tiver brigado com alguém ou em discussão com uma pessoa, alguma relação que está te atrapalhando, aquilo reflete, ressoa na sua vida nas demais situações, né? A gente acaba tendo reflexo disso. Então, a gente vive para se relacionar. É a partir dos verdade. relacionamentos que a gente evolui na vida, né? Geralmente as pessoas nos trazem as lições que a gente precisa viver e aprender, né? A partir da projeção no outro, que a gente enxerga o que a gente precisa melhorar em nós, né? Essa é a premissa. E realmente faz muita diferença você ter uma boa comunicação nos seus relacionamentos, né? Para você saber ouvir e saber refletir, reposicionar também. Sem dúvida. O tempo todo a gente está se relacionando, né? E Exato. aprender a se relacionar de uma maneira saudável, uma comunicação assertiva, enfim, faz toda a diferença. Eu sempre digo que a gente pode ter tudo, a gente pode falar de tudo, desde que você também aprenda como falar, né? Como se relacionar com o outro. Vamos lá falar desses 4 comportamentos? Por onde você Bora quiser começar. falar. Bom, eu quero explicar um pouquinho antes sobre o que são, né, os 4 comportamentos. Esse material, ele vem de um estudo de um doutor chamado John Gottman, né? Ele estuda há mais de 30 anos. Ele tem uma pesquisa relacionada a um laboratório que lá nos Estados Unidos que ele chama de Love Lab, que na verdade é a casa, o laboratório da família, né? De relacionamentos para a família. Então, durante 30 anos, ele fez segmento de casais, que é bastante tempo, 30 anos, ele tem uma amostragem muito grande. Ele fez o segmento de casais para entender exatamente o que acontecia, né? O que fadava um relacionamento ao fracasso e o que podia fazer com que esse relacionamento durasse. A ideia dele era conseguir identificar isso. Por que existem relacionamentos que funcionam e por que existem relacionamentos que são tão ruins, né? Sim. Então, ele desenvolveu uma pesquisa chamada Casa do Relacionamento Saudável, é um estudo do John Gottman, né? Ele tem diversos livros, enfim. A grande questão é que essa teoria que a gente vai falar, ela foi extraída da prática, né? Ele passou 30 anos observando casais e ele teve uma experiência tão grande em relação a isso
que quando ele chegasse em algum momento com uma pessoa num relacionamento, ele olhasse para esse casal, ele conseguia dizer com 90% de assertividade, só de ouvir aquele casal conversando, ele consegue dizer se aquele casal vai permanecer junto, se eles vão ter um relacionamento legal, ou se eles estão fadados ao fracasso e à separação. Porque ele consegue identificar a partir desses comportamentos que são muito clássicos, o que está acontecendo naquelas relações, né? Então, é uma pesquisa muito interessante, extraída da prática, e a gente consegue, a partir do conhecimento desses 4 comportamentos, decidir como que nós vamos fazer com os nossos, né? Com as nossas comunicações em casa, no trabalho, enfim, com a família. São diversas posições que a gente pode adequar tudo isso. E ele chamou esses 4 comportamentos, é interessante isso, porque ele associou, são 4 comportamentos tão mortais para a comunicação dos relacionamentos, que ele chamou de os 4 cavaleiros do Apocalipse. E essa menção é uma metáfora exatamente ao livro bíblico mesmo, né? Onde ele apresenta os 4 piores flagelos que a Bíblia traz, que é a fome, a guerra, a peste, que é o que nós estamos passando nesse momento, que são as doenças, e a morte propriamente dita. Então, ele fez essa associação e identificou os 4 cavaleiros que você precisa evitar para que você tenha saúde nos seus relacionamentos. Bom, eu quero vou começar explicando qual que é o primeiro, né? Sobre a defensividade, né? A defensividade, ela acontece quando uma pessoa... o seu parceiro te traz um apontamento sobre um relacionamento, digamos, né? Ele quer fazer uma DR ali, ele quer discutir algum ponto. E ao invés de ouvi-lo, de entender o que ele está trazendo para você, a pessoa se sente atacada pelo outro, né? Ela já se sente, ela toma aquilo para ela e ela simplesmente para de ouvir o que a pessoa está dizendo. Ela começa a se defender, ela foca na sua defesa. Sim. E não mais naquilo que foi trazido, né? No ponto que foi trazido para a discussão do parceiro, da parceira, enfim. E isso é um comportamento muito comum. Esses 4 que eu vou contar hoje são comportamentos muito comuns. As pessoas vão se reconhecer, né? Vão entender que a gente pratica isso muito. Só que a questão a pessoa está tão focada na defesa dela, do que ela supõe que seja um ataque, que ela não ouve mais o que foi trazido, né? Então, acaba que não tem uma efetividade na conversa. Aquela conversa não vai chegar em lugar nenhum. E aí, na verdade, essa pessoa, ela bloqueia. A defensividade, ela bloqueia qualquer possibilidade desse casal se compreender, né? Porque a pessoa não está mais ouvindo o que foi dito. Ela cria um abismo de incompreensão entre os dois. Ela começa a se defender ao invés de ouvir o que o outro trouxe. E é engraçado, Josi, porque existem 4 formas muito comuns da gente fazer isso, né? E quando eu narro, todo mundo reconhece bastante. As pessoas costumam dizer, assim, a primeira coisa, ela devolve o ataque, né? Ela entende que ela está sendo atacada e ela já põe, mas sou eu que faço isso? E você? Você sempre faz não sei o quê? E aí já começa uma briga. Ou seja, foi trazido um ponto de discussão para melhorar o relacionamento. Aquela pauta já foi para o espaço, ninguém nem lembra do que foi trazido e já criou-se uma briga, né? Sim. Já virou uma discussão, já rolou um embolamento ali e começa um ataque mútuo. Então, isso é uma eu digo bastante que quando o casais jogam o jogo de quem está certo, né? Apontando o dedo um para o outro, é o jogo onde os dois perdem, né? Porque na realidade não existe o certo e errado, partindo desse ponto, né? Existem necessidades. Como é que surgem os conflitos? Os conflitos surgem a partir de necessidades que não estão sendo atendidas. Perfeito. Né? Então, se eu tenho a minha necessidade atendida e você a sua, não vai ter esse conflito todo. Né? Só que culpa, comparação, crítica, julgamento, tudo isso afasta uma boa comunicação, né? Sim. Então, se você já começa me atacando, a minha defesa é lhe atacar. Claro. Né? Então, você não vai conseguir nada dessa maneira. Então, a preocupação maior em se defender não faz você escutar mesmo a necessidade do casal, o que está gerando aquele conflito. Exatamente. Né? Isso é muito importante, porque isso é muito comum. Muito, né? A gente se preocupar em querer provar. Eu quero provar para o outro que eu estou certo, que eu tenho razão. E é hora de refletir o que você tem ganhado com isso, né? Sim. Que vale a pena, né? Ter razão ou ter uma boa relação, né? Sim. E a gente parte desse ponto mesmo, de uma preocupação o tempo todo de provar para o outro
quem está certo. Cada um vai estar certo de acordo com o seu ponto de vista, com seus valores, criação, aprendizado, enfim. Claro, É, claro. então, por isso que é um jogo onde os dois perdem, porque você está certo no seu ponto de vista, no seu modo de pensar, e o outro também, da sua maneira de ser, né? Por isso que a escuta é importante. É o que você entendeu do que eu disse, como você recebeu a minha fala, porque nem sempre como a gente se sente, de fato é como o outro quis, né, fazer você se sentir, né? Exatamente, perfeito. Bom, outra postura muito comum, que depois eu quero seus comentários também, é exatamente a pessoa fazer, ao invés de atacar, ela se vitimiza, né? Então ela fala, ah, eu não sirvo para nada mesmo, você só me acusa, e aí ela entra naquela coisa da vitimização, mas novamente ela desfocou do que foi trazido, que é a pauta do problema, que é a pauta do que poderia vir a ser uma solução. Ninguém mais está conversando sobre aquele assunto. Aí virou uma vitimização, onde ela fica circulando naquele papel e ela não escuta novamente o que foi trazido pelo parceiro, né? Então a gente está muito longe de uma solução também nesse caso, nessa postura, porque não estou tendo um comportamento de quem vai assumir a minha responsabilidade, a responsabilidade do outro e buscar uma solução para o relacionamento. A Fernanda fez um comentário interessante aqui. Ela disse assim: a pior coisa é iniciar uma discussão através do WhatsApp. Nunca terminará bem, pois o outro irá interpretar da forma que lhe convir, né? Exatamente, né? A gente costuma dizer que as novas formas de comunicação, elas não têm tom. Então, a pessoa vai ler de acordo com o humor que ela tiver e da forma que o imaginário dela permitir, né? De repente eu vou entender. E acontece muito, Josi, é engraçado isso, porque às vezes você liga para a pessoa em seguida e ela tá numa boa, ela não falou naquele tom que você leu, né? De repente que tá. Sim. E é bem Exato, isso. porque você lê de acordo com o seu filtro mesmo, com os seus valores, com o que aquilo representa, né? Exatamente. Outro dia eu estava fazendo uma live sobre a rejeição. Quem Uhum. sofreu muito com essa ferida emocional, que para mim é uma das piores feridas, sempre vai ouvir na fala do outro um não, ou qualquer coisa assim, vai sempre estar com o filtro da rejeição, e nem sempre o outro está lhe rejeitando, mas é como você recebe, Uhum. né? De acordo com as suas necessidades, com o seu modo, com o que você viveu, com seus traumas, com as suas feridas, né? Por isso que é muito importante a gente não pergunta mesmo para o outro, né? Como você recebeu, o que você entendeu, né? Como você tem observado o meu comportamento, enfim, a gente simplesmente tira a gente. Isso é muito comum. Eu espero do outro muito o que é meu, né? A gente espera muito do outro que é nosso. Então, assim, por exemplo, o atraso, eu gosto muito de dar esse exemplo. Para quem atraso significa falta de respeito, sempre vai se incomodar quando o outro atrasar um compromisso ou qualquer coisa assim. Mas isso é meu. Eu me sinto desrespeitada quando você se atrasa. Mas para o outro que nem liga para horário, que isso nunca foi uma questão, não vê como uma falta de respeito. A Sim. gente espera muito, mas está claro, está subentendido, é óbvio, e aí fica de bico, né? Fica fechado, porque como é que não percebeu que eu estou chateada com isso? Porque isso é seu. Sim. O que o outro faz contribui para o que você está sentindo. Mas a Perfeito. necessidade é pessoal, né? Então, uma situação como essa precisa ser dita. Eu Claro. sempre digo que a palavra óbvio está subentendida, nem deveria existir, porque está óbvio para você, para o outro não, né? Perfeito, colocação excelente. É bem isso, a gente vai agir de acordo com a nossa hierarquia de valores, né? E com o nosso Sim, acervo, com a nossa história. E a gente precisa entender que o outro tem outro arquivo na cabeça dele. Então, não é sim. tão óbvio assim nunca, né? É bem isso. Bom, a outra forma da gente praticar a defensividade é tomando como se fosse um absurdo, né? É um absurdo você vir me falar uma coisa dessas, né? Onde já se viu você vir. Porque ela entendeu como um ataque e ela já está se defendendo. A gente ainda está nesse pressuposto. E ela fica indignada que ela tenha sido atacada. Mais uma vez, a pauta sumiu e a pessoa está ali se defendendo e lutando e nada vai ser resolvido, né? E a mesma coisa acontece quando a pessoa toma a postura de negar essa culpa. Então, ela começa a dizer que não foi nada disso, não foi desse jeito que você entendeu. E em momento nenhum ela começa a contar uma história de como foi, ela quer convencer o outro de que não era nada daquilo que ela está trazendo. Ou seja, ela ignora a necessidade do outro, começa a Sim. colocar como certa. E a possibilidade de solução daquela coisa que foi trazida também foi para o espaço. Acabou, não vão sair dali e o ciclo vicioso está formado, né? É bem. Uhum.
Bom, vamos passar para o segundo comportamento. Isso tudo que eu falei foi sobre a defensividade, tá? Sim, Segundo comportamento é a obstrução. A obstrução, muita gente vai reconhecer e vai identificar, porque é aquela famosa coisa que acontece quando a pessoa ela fecha um vidro imaginário aqui na conversa. E aí ela fica olhando para sua cara parada e você tá falando, e a pessoa não esboça nenhuma reação. Ela simplesmente saiu dali, né? Se você cutucar, periga a pessoa cair, porque ela não está mais ali. Então ela uhum, simplesmente se bloqueou, ela travou o ouvido, ela não está te entendendo. E muitas vezes essa pessoa ela se fechou porque ela não está mais conseguindo raciocinar. Aquilo gerou nela uma reação tão paralisante que ela não consegue mais raciocinar para responder. Eu vou dar um dado aqui que é bem importante. Muitas mulheres vão reconhecer esse comportamento nos homens. E realmente sim, existe uma questão biológica para isso. 80% dos homens, eles têm esse comportamento de obstrução. Eles costumam reagir dessa forma. Isso está ligado exatamente ao hormônio da testosterona que eles têm mais alto. Então, é aquela questão da luta ou fuga, né? Quando eles se sentem, eles tomam um susto, ele vai entrar na reatividade, então ele vai simplesmente querer fugir daquilo. Ele não aham, está raciocinando, ele não está mais. E às vezes ele está vendo você ali falando, mas ele não está conseguindo entender porque ele bloqueou fisicamente. E aí, o que é pior quando acontece essa situação numa discussão em casa, por exemplo? Às vezes, a mulher ela quer tanto colocar aquilo. Acontece com mulheres também, tá? Não estou dizendo que acontece só com homens, mas com homens é bem mais comum. 80% deles pratica. Muitas vezes ele não pratica só dele estar de corpo presente ouvindo. Às vezes ele até sai fisicamente, que é o famoso aham, andando, né? A pessoa vira as costas e sai. E nesse momento, a mulher vai atrás e continua. O que sim, precisa entender insistindo, nessa. né? Exatamente. Porque ela quer muito resolver. O que precisa ficar claro, o ensinamento desse comportamento é muito interessante, porque o que acontece? Quando o homem bloqueou, ele não vai ouvir, ele não vai te responder, ele não vai, você não vai resolver nada nesse momento. Então, cabe a nós entender que a pessoa está bloqueada e fazer o seguinte, deixar essa discussão para um outro momento. Né? A questão é, essa pessoa, ela não vai conseguir discutir mais nada ali agora. Ela está completamente surda. Quer dizer, insistir nesse momento é a pior coisa que você É a faz, né? pior coisa que você faz, exatamente. Porque ela não tem condições realmente de. Ela não tá mais te escutando, ela não vai conseguir buscar nenhuma O informação. problema é a leitura que a gente faz diante de um comportamento desse, porque o que que você normalmente vai pensar, né? A leitura que você vai fazer, não está nem aí, não se Exato. interessa, está sendo indiferente, está rejeitando, enfim. E Você aí vai você olhar tem de uma dois maneira problemas. super negativa. Oi? E aí você tem dois problemas, porque, na verdade, se você já estava trazendo um problema da DR e a pessoa age dessa forma, aí você se sente rejeitada, humilhada, enfim, vem aquele monte, aquela avalanche de sentimentos ruins. Então você acaba tendo dois problemas. Esse comportamento do obstrutor, ele realmente causa isso, né? Ele acaba aumentando a dimensão de algo que já não era bom, de que estava sendo trazido para a discussão da relação, né? É Uhum. bem isso mesmo. Tem uma fala aqui da M. Zilma. Ela diz: Eu faço isso porque meu marido sempre está certo. Então, quando ele fala, eu me paraliso. Quer dizer, já que Sim, ele está sempre certo, ela já abre mão também, né? exatamente. Mas aí o que acontece? O comportamento se repete sempre, porque não está curando o que está sendo trazido, né? Não está tendo diálogo. Então, não está resolvendo. Por isso que ele vai trazer mais e mais vezes, às vezes vai ficar se repetindo. É um ciclo vicioso. Então, é importante que em algum momento ela se dê o trabalho do diálogo. Ouvir, Lembrar que o outro é diferente, com né? Tem certeza, pessoas que conseguem resolver, preferem resolver naquele momento, no calor do momento, sim. não consegue deixar nada para depois, precisa falar na hora. E o outro que precisa processar um pouco mais, precisa do seu tempo, precisa administrar o que está sendo dito, enfim. É Claro, importante a gente lembrar que o outro é diferente, né? E tá tudo bem. A tá gente só tudo precisa bem. aprender a se relacionar. Ainda bem que o outro é diferente. O que Sim, não dá é para a gente ficar sempre esperando o que é nosso. Ah, mas quando tem um conflito eu quero resolver na hora. Mas eu funciono. tem que É ficar aquela. você. É você. Você é assim, você funciona dessa forma. Entenda, conheça melhor. Né? 50% ou mais, primeiro que eu digo que 50% ou mais do que o outro é, já é uma criação,
nossa, a maneira como a gente vê o outro, né? E a Sim, gente nem conhece tanto o parceiro como a gente imagina conhecer, né? A gente conhece muitas vezes aquilo que é dito ou que é mostrado, mas não conhece a fundo, sim, né? E agora, nesse período que a gente está passando, também é uma baita de uma oportunidade para a gente conhecer mesmo quem a gente tem ao sim. lado, né? Quem o outro é, e não quem a gente quer que seja. A gente tem uma Projeção. dificuldade enorme, né? De ficar, mas eu quero um homem tão romântico, começo a falar que meu parceiro é mais romântico. Calma, não é, talvez não seja, tá tudo bem também. Para de ficar se iludindo e encare o realismo afetivo, que é a realidade nua e crua, né? E Perfeito. observar mesmo, porque às vezes a gente fica numa ânsia esperando um ser que não existe, né? Numa expectativa de que amanhã ele vai ser, ela vai mudar. Não, conheça quem você tem ao lado, né? Como é que o outro funciona? Eu gosto de resolver dessa maneira. E você? Né? Como é que você gosta? Porque não é só o que eu penso, o que eu quero. Isso é muito fácil, né? Mas a gente anula o outro na relação, também não resolve. Isso é Sim, importante ser dito, né? Olha, eu quando tenho um problema, tá, mas eu preciso pensar, eu não gosto quando você já chega atacando, você não exato. sabe falar de uma maneira que eu consiga te escutar, enfim. A gente tem uma infinidade de possibilidades e a gente vai vivendo sempre da mesma forma todos os dias, né? É uma arte, né? Relacionar-se, eu costumo dizer que a gente pode desenvolver essa habilidade de se relacionar melhor, né? Se a gente conseguir fazer essas coisas, prestar mais atenção nos sinais, entender realmente o que está sendo dito, eu acredito que é muito uma prática de comunicação discutativa. Então, realmente, quando você para ali para ouvir, você consegue entender um pouco mais e possivelmente é treinável, né? A gente consegue Sim, desenvolver essa habilidade sem de dúvida. relacionar melhor. Bom, vou falar um pouquinho, Josi. Quer ler os comentários? A Lucimara disse, eu sou explosiva e depois vejo o que eu fiz e me arrependo. O problema de quem é explosivo é que uma hora pode ser que o outro não aguente mais essa Com certeza. explosão, né? A gente, mas ele aguenta, ela está acostumado, sempre faço assim. Cuidado, porque não é porque você sempre fez e o outro ficou quieto que uma hora vai dizer alguma coisa em relação a isso. Porque a Exato. gente tem, o ser humano tem um limite, né? E quem é explosivo tem um problema muito sério, porque na realidade a gente não sabe até quando o outro também vai aguentar. Ninguém está obrigado a aguentar nada, né? É, Então é importante olhar, já que eu sou exclusivo, o que que eu posso fazer também? Né? E por que que eu sou assim? Enfim, tentar entender melhor o seu comportamento faz toda a diferença. Porque às vezes a gente pensa assim, mas é meu parceiro, vai entender, vai ter que aguentar. Não, o ser humano tem um limite e uma hora cansa também, né? E não vai é. aguentar mais essa sua explosão. Então, pense antes de chegar a esse ponto de perder o outro, né? Com certeza, até porque, eu vou complementar o que você disse, às vezes ele tá a uma explosão de ir embora, né? Exato. Às vezes falta só uma ali naquele limite do É pote de aquela bebê. fala, né, Cacá, mas é meu parceiro tem que aguentar, ou eu posso, como se na relação, porque eu estou, o outro tem que, o outro não tem que nada, né? Mas está comigo, tem que aguentar, tem que, né? A mulher, às vezes, quando está na TPM, né, que acha que tem o direito de o parceiro tem que entender. Não, a gente tem que respeitar também o outro na relação e o limite, né? Sim, Porque não dá para você ficar depositando tudo, despejando tudo no outro e achando que vai ter que sempre aguentar. E não exato. vai aguentar mesmo, né? Até porque uma relação não é para isso, né, Josi? Uma Não, relação é com para se certeza. envolver, é para ser parceira, é para ser paraíso, não é para ser purgatório, né? A É gente, verdade. a gente dá a mão para o outro para crescer junto, não é para fazer a vida de ninguém um inferno e nem muito menos a própria. Então, Sim. tem que pensar muito nessa questão de tratar mal quem a gente sabe que não vai sair dali, né? Olha aqui, ó, desculpa te cortar, mas é que a Valda acabou de dizendo, foi o que aconteceu comigo, por ser explosiva, eu fui demais e ele foi embora. Pois E às é. vezes é tarde demais, né? Às vezes é tarde demais. E fica o pensamento, fica a reflexão, né? O que eu poderia ter feito melhor, a mais ou a menos, para que eu não chegasse nesse limite, né? E O essa não é. gatilho, né? O gatilho, o que que tá Exato, deixando eu assim, né? O que que tá, o gatilho é o que te leva a um comportamento, né, de ser explosivo. Então, tente analisar, porque enquanto eu não compreendo também o meu comportamento, eu vou continuar repetindo, né, como eu funciono, por que que eu sou assim, da onde isso vem. Por isso que a gente está sempre falando a importância da análise, da terapia, do sim, autoconhecimento, porque, muito. obviamente, uma live como a gente faz agora, com certeza ajuda, mas a gente abre também a mente de pensar sobre. Agora, se você analisa a fundo a sua história, você vai encontrar as respostas para é, tantas Total, perguntas, tantas inquietações, né, acerca de como somos, né? Quem eu sou, né? sim, sim, Quer total. continuar o próximo ponto? Claro, por favor, vamos lá. Bom, eu vou falar agora de um dos mais comuns. Aliás, os quatro são muito comuns, mas esse a gente tá. Eu acredito que todo mundo
Quem faz isso, coloca aí no comentário, eu faço, porque a gente precisa assumir isso. É o criticismo. O criticismo é aquilo da gente colocar defeito e acusar o outro e depreciar o outro. E a gente foca exatamente na personalidade da pessoa. E a gente desfoca, tira o foco daquilo que foi trazido para nós mais uma vez, né? Da pauta. Então, a discussão de um problema do relacionamento acaba se tornando um ataque mútuo, né? Acaba se tornando uma guerra entre os dois, um acusando o outro e criticando o outro. Nesse cavaleiro, nesse comportamento tóxico, um dos sintomas mais clássicos que a gente consegue identificar é exatamente quando a pessoa usa expressões negativas e generalistas. Então, ela fala o seguinte: você sempre age dessa forma que eu odeio, você nunca faz nada do que eu gosto, você nunca pensa em mim, você nunca não sei o que, isso e aquilo. Enfim, as expressões são sempre de muito generalistas e negativas, né? Então, o resultado disso a longo prazo, as pessoas, eu já fiz. Eu também já fiz muito, gente. É uma coisa que a gente nem percebe às vezes que faz. Mas a intenção de trazer esses 4 comportamentos hoje é exatamente para que a gente comece a tomar mais consciência das nossas próprias atitudes e busque a correção, né? Então, o resultado do criticismo a longo prazo é exatamente que os dois, o casal, ou os parceiros, ou os colegas de trabalho, enfim, chefe, líder, qualquer que seja a relação, familiares, a pessoa, mesmo quando não está brigando, ela se sente mal de estar na presença daquela pessoa. Porque criou-se um abismo de novo, né? Se eu sou tão depreciado, se você me acha tão ruim assim, se toda hora você esfrega isso na minha cara, fica muita mágoa, a gente fica com aquela mágoa guardada, né? Então, nos momentos que a briga não está acontecendo, a gente está se sentindo mal. E isso vai gerando uma lacuna no relacionamento, vai gerando uma distância, um distanciamento. Ao contrário daquela conexão que a gente deseja ter, né? Estar conectado com o outro, a gente desconecta total. Porque eu não quero estar afim, eu não quero estar de mão dada com o meu algoz, com aquela pessoa que fala que eu sou o pior ser humano do planeta, né? E a gente sabe o quanto a autoestima é necessário, né? Ter uma boa avaliação de si mesmo, gostar de si mesmo, é tão importante para a sobrevivência no mundo, né? Então, se eu me relaciono com alguém que o tempo todo está tentando me depreciar, né? Que vem tantas violências. A gente fala muito da violência física, mas a violência verbal fere tanto ou mais que a física, né? E eu vou vivendo nessa relação, então, ao mesmo tempo, eu vou me destruindo, vai destruindo a minha autoestima. Cada vez eu fico mais frágil na relação. E uma vez com uma autoestima muito baixa, eu acabo me anulando. Eu muitas vezes perco até a minha identidade de quem eu sou para não perder o outro, eu vou me anulando a tal ponto. Eu sempre digo, não tenha medo de perder o outro, tenha medo de perder a si mesmo na relação com o outro, né? Perfeito. E com a autoestima muito baixa é a hora que você se perde mesmo. E aí o que é pior não é só a crítica do outro, mas você introjetar a fala do outro como uma verdade. Porque você pode olhar para mim agora e dizer, Josi, você é burra. Toda vez que você faz isso é porque você é muito burra, você começa a me criticar. Mas se eu sei que eu não sou o que você está dizendo, né? Logicamente que não vai. Primeiro, eu não vou deixar você me tratar dessa maneira. Mas mesmo que eu escute, eu não vou me machucar tanto, porque eu sei que eu não sou quem você diz ser, né? Eu não me torno. Agora, por isso que Sócrates vem dizer, né? Conhece a ti mesmo, saiba quem você é. Porque quando você não sabe, você corre o risco de se tornar quem o outro está dizendo que você é. Então, esse é o problema. É a hora que a nossa autoestima ela vai sendo destruída constantemente por uma enxurrada de críticas, de violência verbal. Chega uma hora você acaba se apropriando da fala do outro e diz, realmente eu devo ser isso mesmo. Devo ser burra, devo ser feia, devo ser inútil, devo ser o que ele está dizendo que eu sou. Aí já deu um poder desmedido ao parceiro e fica muito mais difícil, né? Sair desse lugar quando você está muito frágil. Então, primeira coisa, pontue também, né? Coloque limite, porque o outro só faz o que você deixa o outro fazer, o outro só faz o que você permite. Né? Então é hora de você parar e pensar também o que está por trás dessa sua permissividade. Né? Com certeza, com certeza. E é bem aquela coisa, né? A gente costuma dizer, às vezes vai até um certo ponto, se você permite que vai mais para frente, começa a perder o respeito, é difícil depois você convencer essa pessoa de que você não quer mais aquilo, né? Então, essa permissão é o mais importante. E realmente tem muito a ver com a autoestima, né? A gente entender por que eu estou aceitando tão pouco. Exato.
convencer de que a gente merece mesmo mais e respeito é fundamental na relação. Tem Bom, uma pergunta aqui, ó. A Flávia está dizendo, por que tem homens que criticam muitos? Por que existem pessoas assim? Ela está questionando olha, por que tem homens que criticam tanto. eu não sei responder essa pergunta. Eu acho que a pessoa ela quer realmente subjugar o outro, né? Não. Então, Na verdade, também o criticar é um comportamento de diminuir o outro, diminuir. né? E, normalmente, a pessoa que critica demais, ela tem uma autoestima. Vou contar um segredo para vocês, mulheres. O Exatamente. homem que está o tempo todo destruindo vocês, ele tem uma autoestima muito baixa, Acha. né? Então, o que que ele quer fazer? Ele quer jogar para você a própria insegurança, né? Então, quando eu começo a te destruir, eu tiro o foco da minha insegurança, dos meus medos, do meu medo de perder a relação, de me sentir inferior a você, e jogo para você a insegurança. Então, normalmente, homens muito inseguros, eles tendem a ter esse comportamento. Perfeito. Porque aí eu jogo para o outro, eu diminuo a pessoa que está, logo a minha parceira vai ficar insegura, e uma vez ela insegura na relação, eu posso me tornar, então, finalmente seguro. Eu Então, domino. normalmente, tem uma autoestima muito baixa quem faz isso. É isso mesmo. Eu já passei por uma relação assim, no meu primeiro relacionamento, e eu vivi durante 11 anos com essa pessoa, e realmente eu fiquei PhD nisso, porque eu achava que existia muito amor. Olha como é interessante, né? Ele me amava, existia muito amor, mas ao mesmo tempo estava sempre me colocando para baixo. E aí, quando eu consegui entender isso, de que ele tinha muito medo, ele era inseguro e ele projetava tudo isso em mim, porque cada vez que ele me diminuía, ele tirava a minha confiança de acreditar que eu era boa, que eu era bonita, que eu podia. Sim, e logicamente ele ficava seguro na relação, né? Dominava muito mais facilmente, né? Ah, É aquela famosa metáfora de você amarrar o elefante com a cordinha sim. fraquinha, né? Então, Quanto mais a mulher tá frágil, com uma autoestima destruída, mais ela fica presa numa relação. Então, exato. é nesse momento que você dá mais segurança para o seu parceiro. Porque uma vez que você acredita que você não é capaz, você é feia, você é burra, você é o que o outro está dizendo, você nem acredita que você pode ter, por exemplo, mais do que migalhas numa relação. Porque está dizendo isso o tempo todo. Sabe aquela fala de, tem que continuar comigo porque ninguém vai te querer? Eu escuto muito isso, né, nos meus Essa atendimentos. Eu fico porque ele fala que ninguém vai me querer, e aí eu fico com medo, porque, segundo Freud, o maior medo do ser humano é o medo da solidão. Então ela fica presa ali, acreditando que, poxa, eu tenho que aguentar e ficar aqui me sustentando com essas migalhinhas, né, porque eu não acredito que eu posso ter ninguém mais. Ele fala mesmo que eu sou e talvez eu seja. E esse é o problema, né? Então, observe, porque normalmente é uma forma de controlar, de dominar a relação, porque ação. você com a autoestima, a nossa autoestima é tudo, nossa autoestima baixa faz a gente se sujeitar. E quanto mais fraca a gente fica, mais forte, mais poder a gente dá ao outro. É isso mesmo. Nossa, eu passei isso na pele, é claríssimo hoje, né? Com a maturidade, obviamente. Mas a gente acaba se subjugando e a gente precisa buscar nossa autoestima, porque tá tudo baseado nela, né? Bom, o último cavaleiro e um dos mais importantes, porque Dr. John Gottman até chamou o desprezo de o mais importante deles, né? O mais tóxico de todos os cavaleiros. Ele compararia a morte da relação. Quando existe esse veneno na relação, é quando uma pessoa ela manifesta, não só critica, como ela manifesta o desprezo pelo outro, que é baseado nisso tudo que a gente acabou de conversar, quando a pessoa quer realmente dominar e diminuir. Então, o parceiro se coloca numa posição de superioridade, mesmo que talvez no fundo ele tenha um complexo de inferioridade, mesmo que ele se sinta inseguro na realidade dele, mas ele se coloca superior e ele começa a menosprezar o outro e começa a desqualificar, rebaixar o parceiro. Porque dessa forma ele ironiza, ele menospreza, ele desacredita, ele duvida da capacidade. Muitas vezes até ofende. Então, dependendo do nível que o desprezo já faz parte da relação, às vezes as pessoas até se xingam. E aí vai de grau para grau do desrespeito presente, né? Mas pior do que se xingar no privado é que às vezes isso acontece até em público, né? Sim. O parceiro diminui a parceira ou um ou outro na frente dos amigos, né? E faz isso na frente de outras pessoas, ou seja, é um desprezo público. E muitas vezes as pessoas se perguntam, isso é ruim, porque quem está ali assistindo aquela apresentação, aquele desprezo, essas pessoas tá fazendo mal, inclusive, para elas. Por isso que o John Gottman coloca que o desprezo ele é o pior dos comportamentos.
porque faz mal para quem despreza, porque no fundo a pessoa tá cheia de veneno, destilando aquilo, né? Sim, Ela tem sim. uma raiva do outro, no fundo ela não reconhece nela a segurança e ela tá expondo aquilo. É ruim para quem recebe, né? Porque a pessoa está acabando com a autoestima dela, ela está aceitando aquilo por amor e, na verdade, tem toda aquela confusão mental. E é ruim para quem observa, porque fere muito o senso de justiça, né? Fere muito o senso de respeito, o valor que a gente tem, que são dois valores universais para a maioria das pessoas. Então, acaba se tornando um bullying psicológico, que nas Sim. corporações a gente fala que é o famoso assédio moral, né? É quando Uhum. você começa. Não é só na escola que acontece o bullying, a gente tem bullying em qualquer tipo de comunicação. E ela parte exatamente desse desprezo. Uhum. Por isso que é importante a gente assumir a autorresponsabilidade também, Total. né? Sartre vem com o pensamento quando ele diz que o que importa não é o que a vida fez ou faz com você, mas o que você vai fazer com isso, né? Então, quando o parceiro está fazendo, tá tratando dessa maneira e desprezando, ao invés de você ficar olhando só por que que o outro está fazendo, a pergunta correta é por que que eu permito, né? Por que que eu deixo que o Exatamente. outro faça isso comigo? Né? Começar a voltar e para si, para observar o seu próprio comportamento, e não só o outro. Porque a Perfeito. gente tem muito ao olhar assim, por que que me trai? Por que que eu aceito a traição? Por que que me humilha? Por que que eu fico onde eu sou humilhado? Por que que o Exato. outro não me ama? Quase que numa, né, numa ira, numa revolta do parceiro não lhe amar, quando a pergunta correta deveria ser por que que eu fico onde eu não sou amado? A gente está sempre Perfeito. olhando muito para fora, né? E a gente esquece de olhar para dentro, Total. né? Como eu funciono, por que que eu deixo, né? Porque ninguém tem um poder que tem se eu não dou. Às vezes a gente olha assim e diz, mas ele é tudo isso, ele é... A gente coloca o outro no pedestal muitas vezes. Você vai conversar Muito. com um amigo, ele vai dizer, mas eu nem acho tudo isso, mas a gente coloca o outro lá, né? Para ficar aqui aplaudindo, o outro é incrível, é maravilhoso, né? Fica só admirando e esquece de você. É Então verdade. começa a observar o que que você está fazendo com que o outro faz com você, né? É, total. Tanto esse desprezo, ele não é inocente, essa coisa que a gente coloca, que a pessoa não vai te desprezar inocentemente, ela sabe muito bem o que ela está fazendo, né? E uma das frases típicas de que não existe desprezo inocente é que muitas vezes a pessoa fala, despreza, faz isso em público e depois ela fala, não, eu estava brincando. Não é Sim, brincadeira, né? não Isso não é? de brincadeira que deva ser aceitável, de uma pessoa que você ama e que você quer construir uma família, uma relação, enfim, né? Um mínimo Uhum. de convivência sadia. Porque isso intoxica demais, isso vai te envenenar, isso vai te trazer a longo prazo problemas de saúde, inclusive, né? A gente Sem dúvida. vai se magoando, e isso afeta muito o nosso emocional, acaba afetando o nosso corpo físico. Então, a gente Porque senão aí as doenças psicossomáticas, né? Que tem total, origem no emocional, né? exatamente, que a gente vê tanto hoje, né? A culpa, Sim, a mágoa, o que, que vira isso a longo prazo. Então, essa realmente é uma das coisas que o Dr. Gottman coloca como o pior e o mais mortal de todos esses quatro comportamentos, né? E ele comenta que nas famílias onde o desprezo é comum, onde isso é verificado que acontece entre os membros da família, existe maiores possibilidades de doenças físicas, de doenças cardíacas, de doenças psicossomáticas, além sim. de morte prematura, né? Então, Olha aí, ó. no, no, no florescimento humano, a gente tem também o definhar humano, né? Que é o inverso, é quando a pessoa vai se alimentando de emoções negativas e ao invés de florescer, ela definha, né? Que é Sim, exatamente o oposto disso. E realmente, uma das causas é morte prematura, né? A pessoa morre às vezes de tristeza, às vezes de desgosto, sem dúvida. acarreta uma doença, fora que não é essa a intenção de uma vida, né? A gente tem a dádiva da vida e ninguém quer viver nessa infelicidade. Então a gente E precisa. merece, né? Ninguém Não está aqui merece, nesse mundo mas para parece isso, né? Para ser tratado dessa maneira. A gente deixa coloca outro. Você falou assim, acaba, né, vivendo isso e por amor. Eu diria que é por falta de amor próprio, com porque quando certeza. eu tenho, eu também não permito, né? Não Sim. fico nesse lugar. Não, até Se eu porque sei que eu posso ter mais, eu nunca vou me contentar com pouco, né? Eu nunca vou exato, aceitar o restinho que o outro me dá. E exato. também o seu parceiro nunca vai te dar mais enquanto você passar isso, que pode dar pouco e eu continuo, né? Isso acontece muitas vezes. Então a gente perde a chance de ter mais na relação ou de ver um relacionamento saudável,
porque a gente diz, olha, pode me tratar dessa maneira, e a leitura que o outro faz com o seu comportamento, que eu aceito. Então você vai ficando pequenininho diante do outro e esse outro fica enorme. É Né? isso. Então começa a observar em que momento você se perdeu, em que momento você deu esse poder demais ao outro e ficou pequena na relação. Pode ser depois de uma traição, depois que perdeu o emprego, né? Depois que algo lhe incomodou e machucou muito. Então a gente precisa entender em que momento isso começou a acontecer, ou se foi sempre assim desde o início da relação, para que trabalhe de fato a mudança, porque às vezes a pessoa nem sabe, né? Nunca parou para pensar sobre o que aconteceu ao longo do caminho, porque antes eu tinha uma boa autoestima e hoje eu me sinto inferior ao outro, enfim, alguma coisa aconteceu, né, no meio desse caminho aí, no meio dessa relação. Com certeza. Quando eu falo essa questão do amor, é o que a pessoa pensa, né? Que é por amor, mas existe aí. Sim, entendi. Eu mesma comentei sobre uma relação minha anterior e é isso. Depois de ter um outro relacionamento, eu entendi que aquilo não era. Já tinha passado de amor há muitos anos, que eu já deveria ter terminado bem. Mas a gente se É o permite romantizar, né? O não romantize a romantizar. dor, o sofrimento, né? Tem ainda muito das falas que a gente aprende, isso ao longo da vida. Sim, Amar é sofrer, amor é sacrifício, amor, né? Quanto mais sofrimento, mais amor existe. A gente precisa desconstruir muita coisa sobre o que a gente aprendeu sobre o amor. Porque, na minha opinião, amar só é sofrer se você estiver amando a pessoa errada, né? E se você não estivesse amando, né? Porque aí você perdeu Exato. tudo. É bem isso mesmo. Bom, nossa, é muito. É bom, eu adoro discutir essas coisas porque vem muita coisa, né? Mas, Sem enfim, dúvida. alguém aí quer saber os antídotos para a gente curar esses 4 comportamentos? Vamos lá. É Bom, importante entender o que se pode fazer nesse momento, né? exatamente. Ainda bem que o Dr. Gottman pesquisou não só os 4 comportamentos que mais aconteciam, que na verdade seriam os 4 sintomas dos relacionamentos, né? Mas ele também buscou os antídotos para isso. Então, eu vou citar os antídotos da defensividade, que foi o primeiro comportamento que a gente falou, né? A primeira posicionamento seria você baixar sua guarda. Entender que você não está sendo atacada, a pessoa não está vindo te atacar, ela está vindo te trazer uma colocação que precisa ser ouvida, né? E aí você praticar essa escuta ativa, ouvir o que o outro está trazendo, antes de começar a se defender, lembra da gente falando e fala, não, deixa eu ouvir, né? Deixa eu prestar atenção, o que é que ele está me falando? E a gente vai começando a treinar a escutativa, a gente vai percebendo que a gente está vivendo nessa ansiedade do mundo atual, do mundo VICA, e a gente acaba não prestando. A gente quer tanto responder que a gente não ouve mais. Então, essa prática é um treinamento diário e realmente pausar, ouvir, escutar, e aí sim formular a tua resposta, né? Então, a gente começa a falar exatamente sobre isso, sobre vocês praticar uma escutativa. Se você, de repente, conseguir fazer essa pausa, você pode até perceber de que ele não estava te atacando, né? De que ele veio trazer para você uma coisa que ele quer que você assuma a sua parte de responsabilidade, sim, mas que conversando vocês vão se entender melhor. E pode ser que você tenha uma outra visão dos fatos. E nesse momento, no diálogo, você pode passar para ele qual é o seu posicionamento. E Ou isso poder também, Cacá, poder dizer ao outro porque se sente atacado também. claro, Né? Por exemplo, toda vez que a chave da comunicação é parar de colocar o você, culpar o outro, responsabilizar pelo que você está sentindo e dizer sempre na primeira pessoa. Isso muda tudo. Porque quando você diz você é culpado, você é responsável, estou triste porque você não ligou para mim hoje, enfim, quando a gente joga para o outro, de novo, o outro se sente atacado e a defesa é te atacar. Né? Então, se eu me sinto atacado, logo eu vou te atacar para me defender. Quando eu digo na primeira pessoa, falando de sentimento e necessidade, a escuta é outra, porque eu não estou me sentindo atacada. Então, você pode dizer, olha, todas as vezes que você fala gritando comigo, eu me sinto, né, atacada, eu me sinto agredida, eu me sinto desrespeitada, enfim. Porque o tom de voz alto, para mim, representa uma violência. Enfim, você tem que falar para outros como você sente. Da próxima vez, você poderia falar sem gritar, porque você está falando de sentimento e necessidade de fazer um pedido. perfeito. Mas enquanto você não se comunicar de uma maneira assertiva e falar daquilo que você sente mesmo, o outro não tem como saber. Ele vai continuar agindo da mesma maneira. Exato. Um exemplo clássico que irrita demais as mulheres no casamento. Toalha molhada em cima da cama, né? Que é um dos comportamentos do homem que irrita demais a mulher. Se eu nunca disser claramente, olha, vem cá, talvez eu nunca tenha dito,
mas uma toalha molhada em cima da cama me irrita muito, você pode prestar mais atenção, é diferente de começar, de novo, essa toalha É, molhada em cima da cama, eu não aguento. Gritou, o outro já colocou a mão no ouvido, não está te exato, escutando. não Né? tá. Então fale como você se sente, qual é a sua necessidade. E Exato. depois devolve e escuta do outro, porque não é só você na relação. Sim, e falar e deixar bem claro, né? Falar, olha, é uma coisa tão simples de você pegar essa toalhinha e colocar lá no lugar dela. Você vai evitar que eu fique chateada, você vai evitar que eu fique de mau humor com Sim. você, você vai evitar que eu. Lembrando que o que é importante para mim, não necessariamente não é para o outro, porque de repente o homem pode dizer assim, mas tudo isso por causa de uma toalha molhada, para ele isso é pequeno, e talvez seja mesmo, mas isso é importante para você. Sim, Por isso que você precisa deixar claro. Isso para mim, porque isso para mim representa uma falta de respeito, ou eu sinto que você não está colaborando, enfim, é como eu me sinto, é legítimo, é um direito seu. Mas o outro também tem o direito de não sentir da mesma maneira, porque o outro é diferente. exatamente. E se for uma coisa que a pessoa está trazendo e de repente você entende que você errou, nada mais humano e mais amoroso do que você admitir e falar, ok, eu não vou mais fazer. Se te incomoda tanto assim, eu não sabia, me desculpe, né? E a gente Sim, trabalhar para que aquilo funcione. Porque nós queremos que as nossas relações funcionem. A ideia é ter cultivar relações mais positivas, né? E não. até porque hoje está tudo muito descartável, né? Tá ruim um ponto troca, né? Tá muito fácil a gente conhecer pessoas, né? Então a gente não, às vezes, se preocupa mais em terminar e trocar do que resolver. E nem sempre é o fim, né? Quer dizer, tem que terminar a relação. Tem quando a gente está vivendo uma relação destrutiva mesmo, um relacionamento nocivo, um relacionamento de violência física. Mas quando é algo que eu ainda não tentei, né, que é possível, de repente, tentar melhorar a relação do que ficar trocando, porque sempre vai, ninguém é perfeito, sempre vai existir outros problemas em outras relações também, né? Exatamente. E outra coisa, Josi, você vai trocar, se você não continuar agindo da mesma forma, né? Se você não usar essa comunicação nas próximas relações, você vai ter que viver Vai, nesse né? turnover. Você Vai não vai viver o estar mesmo. bem, porque você. Vai só trocar o nome, né? Mas o problema continua. Então, tem que ter a autorresponsabilidade e você partir do princípio da mudança, que a mudança acontece em nós. A gente Uhum. precisa mudar, a gente não muda o outro para começar, né? A gente É, consegue ninguém mudar muda ninguém. mesmo, ninguém muda ninguém. E você mudando, você agindo melhor, vai ressoar no ambiente, vai ressoar É. com outras Eu pessoas. sempre digo isso, que ninguém muda ninguém, mas quando eu mudo, a relação com o outro muda, né? Claro, com certeza. As pessoas percebem a mudança, né? Elas começam a entender isso. Bom, Sim. sobre a obstrução, que seria quando a pessoa não consegue mais te ouvir, a gente comentou rapidamente, mas é exatamente para que a pessoa não se sinta menosprezada, não se sinta rejeitada, né, indiferente. Se for você que está praticando a obstrução, avisa para a pessoa: olha, nesse momento eu não consigo conversar. A gente Sim. pode falar disso amanhã? Eu quero resolver com você, mas nesse momento eu não consigo. A minha cabeça está em outro lugar. É simplesmente dar para essa pessoa um sinal de que aquele não é o momento exato. Você vai Sim. evitar você vai evitar de criar um problema dois, né? Que é a pessoa se Sim. sentir é, Perfeito. rejeitada. Bom, em relação ao criticismo, a gente consegue colocar exatamente essa questão da comunicação não violenta. Você estar aberto, você ouvir um pouco Sim. mais. A gente fala aqui da prática do feedback, né? Que seria você focar em fatos e não na personalidade da pessoa, jamais Sim. sobre ela, é sobre o que você está trazendo, aquela situação. Sim. Então, você demonstrar a sua necessidade de solução, mas pedir ajuda dela, né? Tudo isso que a Josi falou, pedir ajuda dela para resolver aquela situação, né? Sim. Dividir a responsabilidade. E o último pro desprezo seria você valorizar, ao invés de desprezar, você valorizar a pessoa, você fazer elogios. E a gente costuma trazer nesse ponto uma listinha de por que você está com essa pessoa, você se lembra? Por que você Sim. escolheu? O que nessa Perfeito. pessoa faz você querer estar com ela? Então, você tem coisas nela que você gosta, que você admira, né? O tempo vai degradando, mas o que faz você querer estar com ela? E aí Sim. pega essa listinha que você fez e você começa a elogiá-la, faça o outro saber, né? De que é Uhum. isso que prende vocês, é isso que une vocês. E aí Sem você dúvida.
mais interações positivas, né? A gente costuma dizer que para cada uma interação negativa, você tem que fazer 3 interações positivas. Esse é o número para que você consiga manter saudável a relação. Até porque, por exemplo, quando a gente. Ah, eu percebo que o meu parceiro não se cuida mais como antes. E aí você olha para o parceiro e diz assim: ah, mas agora você tá feio, você tá um lixo, você tá esculachado. Você vai pela crítica, você não vai motivar nem um pouco esse outro, né, a fazer o que você realmente quer, que é se cuidar mais, se valorizar mais. Então, isso você piora a relação e piora a autoestima do outro que está contigo. O caminho seria sempre poder dizer, pelo elogio mesmo. Então vamos lá. Ah, agora ele. Vou falar do homem também, não só da mulher, porque tem Claro, homens aqui que falam, mas só fala da mulher que vive isso. Então, ao invés de falar para o homem, né, falar para a mulher, ah, mas você está aí toda relaxada, descuidada, vai para o elogio. Olha, eu gostava muito quando você usava tal roupa, quando você colocava seu cabelo, fazia seu cabelo dessa. Enfim, vai resgatando pelo elogio, porque isso você motiva o outro, né, a querer voltar a ser quem era ou agir de uma maneira mais que você gostava. Agora, se você vai pela crítica, ninguém vai mudar, não vai olhar para isso. Agora, se você vai reconhecendo, porque eu sempre digo que a gente investe muito, né, no início para conquistar o outro, mas não faz isso quando já está na relação, quando já conquistou, como se te assegurasse algo, não assegura nada. Casamento, filhos, não não. assegura nada. Né? Então, a gente tem tanto cuidado, né, com si próprio, para conquistar o outro. Né? Então, olha para a autoestima, se o valoriza, cuida da aparência, cuida do seu jeito, cuida dos seus valores, e depois relaxa, porque agora está casado, já estou com uma falsa segurança de que eu vou continuar aqui, ele não vai embora nunca, ela não vai embora nunca. Aí é que está o erro. Né? Então, É deixar-se, né? Então você tem que continuar conquistando mesmo casado. Porque a admiração é um pilar essencial no relacionamento. Assim como a confiança, a admiração é essencial no relacionamento. Uma vez que o seu parceiro para de lhe admirar, vai perder o tesão, o desejo, a atração, enfim, até chegar ao fim do relacionamento. Então, observe isso. Né? Eu digo, não vai cortar esse cabelo, parece um mendigo, alguém comentou aqui. Tá vendo? Não é uma forma muito boa. Pode até ser que o outro corte por vergonha, pela sua fala, mas você vai conseguir muito mais do outro e vai motivar muito mais pelo elogio, né, do que pela crítica, com certeza. perfeito. E mais Cacá, acho que a gente tem que concluir, porque o Insta ele corta a gente quando dá uma hora. Então eu ótimo. acho que a gente está chegando numa hora. Antes que ele nos corte, a gente tem que concluir. Eu Então, agradeço. primeiro eu quero agradecer demais a sua participação, ajudou muito aqui, os comentários estão super positivos para você voltar, né? Gostaram muito de tudo que você pôde trazer. E me Perfeito. fale um pouco mais aí das redes para quem quer acompanhar seu trabalho, como é que pode fazer agora? Bom, eu tô aqui no Instagram, meu Instagram é @cacá.ribeiro, é Cacá, são 2 vezes a letra K mesmo. Se me chamarem de Karina, eu acho que estão brigando comigo já, porque esse nome já vem Uhum. desde criança. E eu tô no Facebook também, a mesma coisa. Tem o meu site, que é cacarribeiro.com. E lá tem toda a minha história, tem todas as terapias que eu aplico. Enfim, eu estou à disposição para quem quiser entrar em contato comigo, quiser saber mais, estou sempre à disposição. Eu agradeço super a oportunidade hoje, Josi. Foi um prazer falar com você e com o pessoal. Obrigada, Olha viu? aqui, ó, maravilhosas duas, estão pedindo para você voltar. Obrigado, estão me É, ajudando muito. Enfim, depois você lê aí tantos comentários positivos e foi muito bom. Olha aqui, ó, a Valda disse: volte sempre. Cacá, perfeita, maravilhosa. Enfim, foi muito bom. Obrigado por esse momento eu que agradeço, e pessoal. Muito obrigada. até uma próxima live. Até a próxima, gente. Boa Um noite, bom beijo. descanso. Tchau, tchau. Pois vocês sigam ela aí nas redes, faz um trabalho incrível, com certeza vocês podem ter todo um suporte dela para trabalhar esses pontos, porque o primeiro passo é a gente conhecer, entender, analisar a relação. Né? A gente poder, de fato, parar e não viver nesse piloto automático, mas parar e refletir. Como Sócrates já dizia, uma vida que não é refletida não vale a pena ser vivida. A gente não precisa viver relacionamentos medíocres, não precisa viver relacionamento abusivo, violência verbal, física, psicológica, sexual, nada disso. Então, se a gente entende, se percebe o outro, se percebe a si mesmo, a gente muda, porque a gente só muda quando compreende o nosso funcionamento, o nosso comportamento. Muito obrigado pela companhia de todos vocês, como sempre estão aqui, seguindo o trabalho, reconhecendo. Gratidão.